Olá, meus queridos irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, nesta semana abençoada que se inicia hoje, segunda-feira. Este é o nosso 15 minutos com a Bíblia e nós vamos dar continuidade ao nosso estudo a respeito do livro do profeta Daniel. Hoje nós vamos estar iniciando a semana no capítulo de número 2 deste grande livro que nos traz grandes revelações, que nos traz grandes mistérios, né? Profecias bíblicas que ainda irão se cumprir no decorrer do tempo e da história. E eu peço para que você leia, né, o capítulo 2 de Daniel, todinho ele, tá? Todinho ele. O capítulo 2 de Daniel, ele fala a respeito daquele sonho, né, que o rei Nabucodonosor teve, e também, além do rei ter sonhado, muito se perturbou e não lembrava do sonho, né? Quando ele acordou, ele não lembrava do sonho. Tá? Então, no capítulo 2 do livro de Daniel, Deus ele revela de maneira maravilhosa sua soberania, né, sobre os governos do mundo, né? E também nós vamos ver a destruição, tá, dos impérios babilônicos, né, e o estabelecimento ali vitorioso do reino de Cristo. A Babilônia, como nós já vimos nos vídeos anteriores, ela era a dona do mundo, né? Nabucodonosor, ele era conhecido como o rei de reis. Tá? As glórias da Babilônia tinham chegado ao seu apogeu. E de repente, o sonho do rei, ele não tira apenas o seu sono, mas também traz ali uma perturbação a ele, traz ali uma perturbação a todos no seu reino, tira a paz de todos ali no seu reinado. E nós podemos então sintetizar esse texto em 7 pontos básicos, tá? Dentro desse capítulo de Daniel, nós vamos aqui destacar 7 pontos básicos aqui. Claro que não vamos estar falando todos eles nesse vídeo, porque não dá tempo, nosso vídeo é de 15 minutos só, tá ok? Mas nós vamos ir no decorrer da semana, sexta-feira tem o próximo vídeo, e nós vamos estudando esse capítulo 2. Eu acredito que esse vídeo e no próximo de sexta-feira nós concluímos esse capítulo 2 de Daniel. Tá? O versículo 1 nos revela o sonho de Nabucodonosor. Né? Ele teve um sonho que, diz a Bíblia, que lhe tirou o sono. Tá? O seu sonho perturbou o seu espírito. E a palavra aqui, perturbou, significa golpear. Tá? O rei ele foi golpeado e encheu-se de ansiedade, né? E insegurança e medo. Tá? O seu sonho ali revelou a fragilidade dos poderosos, né? Aparentemente nada e nem ninguém podia ameaçar a fortaleza do reino de Nabucodonosor, né? Se você olhar, nada e ninguém poderia ameaçar ali a fortaleza, né? E o trono de Nabucodonosor. Ele estava acima de tudo e de todos, né? Ele tinha poder, ele tinha riqueza, ele tinha fama. A sua palavra naquela época era lei, tudo que ele falasse, né, tinha que seguir na risca, porque senão pagavam com a vida. Então as suas ordens elas não podiam ser questionadas. Mas agora, nesse sonho que ele teve, ele foi abalado. Né? Ele foi abalado, ele sentiu que alguém maior que ele o ameaçava. Ele sentiu que alguém maior que ele estava ameaçando o seu reino. A segurança de seu império, então, estava ameaçada por algo fora do seu controle. Tá? Algo invisível, além do seu mundo. Então ele ficou inseguro, ele ficou inquieto e ficou perturbado. O versículo 10 e o versículo 11
nos revela a impotência dos sábios do reino de Nabucodonosor. A sabedoria dos sábios deste mundo, ela tem limites, né? O rei lhe mandou chamar os sábios da Babilônia, só que eles não puderam contar o sonho e nem dar a interpretação do rei. Era algo impossível para eles, porque o rei, além de ter sonhado um sonho que perturbou a sua alma, o seu espírito, ele não lembrava desse sonho. Então, quando ele chama os magos ali para interpretar o sonho, que ele fez aquela reunião com os magos, além de ele pedir a interpretação, ele pedia também o sonho que ele sonhou, né, que ele não lembrava. Mas a sabedoria desses magos era limitada, né? Quem eram esses sábios? Em primeiro lugar, os magos, né? Eles eram possuidores, né, de conhecimento dos mistérios sagrados e das ciências ocultas. E em segundo lugar, tinha também os encantadores. Esses encantadores, eles eram astrólogos, ou seja, aqueles que se dedicavam, né, a contemplar o céu e buscar sinais nas estrelas, né, com o propósito de predizer o futuro. E em terceiro lugar, existia também os feiticeiros. Eram aqueles que usavam a magia, né, invocando ali o nome de espíritos malignos. E existia também os caldeus, que era uma casta sacerdotal de homens sábios no Império da Babilônia. A resposta deles acerca da incapacidade, né, era baseada em vários argumentos, conforme nós vemos aqui no versículo 10 e 11. Primeiro, olha o que eles disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige. Segundo, era um assunto sem precedentes na história da humanidade. Terceiro, o pedido do rei era exatamente difícil, por que não dizer impossível? Como eu já disse, né? O rei exigia que, além de dar a interpretação do seu sonho, teria que, não é, revelar qual o sonho que ele sonhou, porque ele não lembrava mais de nada. Só sabia que o sonho foi perturbador, mas ele não lembrava o que ele sonhou. Quarto, a solução do problema era supra-humano, ou seja, estava acima de toda a capacidade humana. Então a teologia dos sábios deste mundo é diferente ou é deficiente. Eles reconhecem que há uma divindade acima e além, mas eles não têm uma visão, né, do Deus pessoal presente entre o seu povo. Os versículos 5, 8, 12 ao 13, a Bíblia nos fala da prepotência dos poderosos, a prepotência de Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele revela a sua prepotência até mesmo na hora da perturbação de espírito. Ele demonstrou isso de três maneiras. Primeiro, exigindo dos homens o que eles não podiam oferecer. Há coisas que são impossíveis aos homens. Tá? Exigir deles, isso é um ato de prepotência. Os magos da Babilônia, eles tinham limitações, mas o rei Nabucodonosor não se interessava quanto a isso. O rei, ele tem poder e riqueza nas mãos. Então, com essas duas armas, Nabucodonosor desejava ter o mundo aos seus pés. Terceiro, determinando o extermínio dos sábios para satisfazer um capricho pessoal dele. Tá? O rei não respeitou a limitação dos sábios. Acusou-os de esperteza, conspiração, e determinou ali o extermínio sumário dos sábios da Babilônia. Reinhold Niebuhr diz que esse sentimento de insegurança, bem como esse complexo de ansiedade, é a causa da tirania política moderna. Tá? Quanto mais alto um homem sobe, mais medo ele tem de perder o poder. Mais inseguro ele se torna. Tá? Isso prova que o poder, a riqueza e a fama
ela não nos dá segurança, né? Ou não dá segurança ao homem, nem satisfaz a sua alma, tá? O versículo 14 e o versículo 18 desse capítulo nos revela, ou agora nos fala a respeito de Daniel, a intervenção de Daniel, né, nesse momento em que todos os sábios estavam para ser dizimados. Inclusive, se isso chegasse a acontecer, Daniel estaria entre os sábios da Babilônia. Daniel também iria morrer juntamente com seus amigos. Né? Então entra aqui, a partir do versículo 14 ao 18, a intervenção de Daniel neste assunto do rei. Daniel ele toma 3 atitudes importantes na solução daquele intrigado problema. Em primeiro lugar, ele vai ao rei e pede tempo. Lá no versículo 16, você vai ver isso. Ele vai ao rei e pede tempo para o rei. Tá? Daniel ele tem iniciativa, né, e ousadia para chegar ao rei e pedir tempo. Daniel ele não foge. Daniel ele não se esconde do problema. Né? E Daniel ele não tenta também enrolar o rei. Tá? Ele reconhece a sua limitação. Ele reconhece também que ele está enquadrado naquele quadro dos sábios de Babilônia, limitados. Porque o que o rei exigia era, como eu já disse, impossível. Né? Mas ele demonstra confiança na intervenção divina. E em segundo lugar, Daniel ele vai aos amigos e pede oração. Isso está no versículo 17. Veja, querido, que aqui nós aprendemos uma lição muito grande. Daniel ele vai aos amigos e pede ajuda em oração. Então, quando para o mundo só resta o desespero, para os filhos de Deus ainda há o recurso da oração. Os magos suplicaram ao rei da Babilônia que lhes contasse o sonho, para que eles pudessem dar a interpretação. Mas Daniel fez o mesmo pedido ao rei dos reis, o Senhor do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Quando ele dobrou os joelhos, ele pediu a Deus: Senhor, me dá o sonho do rei e me dê também a sua interpretação. Daniel compreendeu a importância de nós termos um grupo de oração. Daniel compreendeu a importância de nós termos amigos que nos ajudam em oração. Ele sabia que quando os crentes se unem em oração, isto agrada a Deus e a vitória ela é certa. Glória a Deus por isso. Então nós precisamos buscar ajuda nas pessoas certas, nas horas de crise. Aprenda isso, querido. No momento de crise, nós precisamos buscar ajuda nas pessoas certas, nos amigos que estão conosco. E foi isso que Daniel fez. E em terceiro lugar, Daniel ele vai a Deus e pede misericórdia. No versículo 18 você vai ver, ele ora ao Deus do céu. O nosso Deus ele está acima do céu, está acima do sol, está acima da lua, está acima das estrelas, que os babilônios adoravam. Ele está acima de tudo. Enquanto os caldeus adoravam os astros, Daniel adorava o Deus, criador dos astros. Ele revela sua fé no Deus vivo. Daniel chega a Deus pedindo misericórdia. A oração ela é um ato de humildade e não de arrogância. Tá? O versículo 19 e o versículo 23, nesse capítulo 2, nós vemos a gratidão de Daniel. Daniel ele exalta a Deus por vários motivos especiais. Em primeiro lugar, ele bendiz a Deus porque ele conjuga poder e sabedoria. No versículo 20, Nabucodonosor tinha poder, mas não sabedoria. Sabedoria é a capacidade de tomar a decisão certa, e poder é a capacidade de torná-la efetiva. Tá? Em segundo lugar, Daniel bendiz a Deus porque ele é o Senhor do tempo. Tá? O Deus Criador é o Deus da providência. Ele muda o tempo, ele muda as estações do ano, ele faz vir a chuva,
O sol, o dia e a noite, tudo está no controle das mãos dele. Em terceiro lugar, Daniel bendiz a Deus porque ele é o Senhor da história. As rédeas da história estão nas mãos de Deus, né? Não nas mãos dos poderosos deste mundo. Daniel disse para Nabucodonosor que seu sucesso político foi ação de Deus e não mérito próprio. Corajoso moço, cheio de unção de Deus, cheio da graça e da autoridade de Deus. Deus é quem remove reis e o estabelece. Daniel falou para ele, Deus é quem remove os reis e estabelece. Ele levanta reino, abate reino. A história está nas mãos dele. E finalmente Daniel bendiz a Deus porque ele é o Senhor dos mistérios. Ele é o Senhor de todas as revelações. Ele é o Senhor que conhece tudo. Deus sabe tudo e tudo ele vê. Tudo que o homem tem e sabe vem de Deus. Daniel, com essa postura, ele está desbancando ali o fatalismo da religião babilônica. Ele chega perante Nabucodonosor e ele assume, eu não tenho a interpretação. Eu não tenho, mas o Deus que eu sirvo, o Deus dos céus, o Deus Todo-Poderoso, ele te dará o sonho e também a interpretação. Então, queridos, que aprendemos com Daniel nesta manhã. Que sejamos sábios como Daniel. Em tempos de crise, em tempos de problemas, de luta, de dificuldade, recorremos a Deus em oração, exaltamos a Ele, pedimos a sua misericórdia, bendizemos a Ele, porque sabemos que em tudo Deus está no controle. O próximo vídeo nós vamos estar entrando no versículo 25 ao 45, falando sobre a interpretação de Daniel neste sonho que Nabucodonosor teve. Não perca o próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua vida, o teu ministério, em nome de Jesus. E até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.